porque a minha trajetória na política, Gustavo, cobrindo política, ela já tá razoavelmente consolidada, né? Tá consolidadíssima, né, cara? Porra. Não, eu tô é uma eu achava que eu não podia subir mais, e aí voltou, tipo, a subir de novo, né? Agora eu tô num canal, além do DCM tem o Meteoro, que é gigantesco e tal, e continuo aprendendo coisas, mas um ressentimento que eu tinha, que é o seguinte, eu cheguei numa determinada altura da minha carreira que o público de games, infelizmente, que é o combate que eu tenho interno, né? Ele ainda é muito. E você deve ter bastante com algumas figuras da comédia, mas acho que você deve ter menos. Os games, eles são tomados pela extrema-direita, né? Então, ou é a extrema-direita declarada, tipo, são pessoas declaradamente bolsonaristas, ou é aquela coisa, não vamos falar de política, senão a gente perde patrocinador, ou perde público, ou é aquela coisa meio assim. E aí, cara, eu tomei uma resolução desde setembro, outubro do ano passado pra cá, que eu falei, cara, eu não vou ficar tentando, na cobertura de games, não na cobertura de política, eu não vou ficar tentando me adequar. Eu não vou fazer a mesma coisa, mas eu vou fazer eu mesmo na cobertura de jogos. Do tipo, faço review de jogos, acompanho o noticiário, mas sou eu. O Pedro que você vê no DCM, o Pedro que você vê na Folha Democrata, é a mesma pessoa fazendo coisas diferentes, mas seguindo a linha do que eu sempre faço. Não tento separar as personas. É a mesma pessoa fazendo. Não Não tem faz porquê sentido. também. Não faz sentido. E, cara, eu tenho encontrado muito mais. Eu tô criando um público próprio, cara. É muito interessante, porque tem uma molecada que tava abandonada aí, tipo, que eles não se identificavam com ninguém. Com ninguém. Ah, os youtubers são muito idiota, os sites não me dizem nada, e tem o Pedro. E essa trajetória já começa há mais algum tempo, assim, desde a época que a gente fez a cartilha para o presidente Lula, a gente teve a aprovação do marco legal dos games, isso foi toda uma trajetória que eu fui montando. Mas acho que no ano passado eu cheguei à conclusão, assim, de qual conteúdo eu quero botar na internet. E cara, isso dá uma paz interna. Porque, assim, se flopar, se não der certo, não tem tanto problema, assim. Eu não fico me culpando. Eu vou pro próximo dia. O que dá pra fazer no dia seguinte? Cara, é isso. É isso. Na minha área, os comediantes de direita, de extrema direita, existem, são muitos, são barulhentos. Mas não são nem um pouco talentosos e não concorrem com a gente, entendeu? Então, eles são. É uma galera que passa, é uma galera que surfou no hype. Surfa no hype. Eu, por exemplo, eu vi um comediante que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que é o Capela. O Capela, ele postou um vídeo fazendo o modular do Bolsonaro, recebeu hate de quem não é, obviamente. Claro. Aí perdeu, acho que 2.000 seguidores. E aí ele se posicionou como um cara de direita, desse humor de direita, de extrema direita, humor político, né? Porque o humor é político, sim, o humor é fundamentalmente político. E ele ganhou outros tantos 200.000 seguidores. Então, na conta, na cabeça dele, zerou. Foi bom eu ter me posicionado. Zerou a conta. Não, foi lucrativa, né? Mas quanto tempo dura isso? Eu fico chateado com um cara como Capela, porque ele é muito bom, mas tem o total direito de se posicionar e tudo, embora eu acho que a posição dele é mais pelo hype mesmo. Ele não é esse cara escroto do bastidor, pelo contrário, é um cara mais gente boa que eu, da comédia, assim, de camarim. Que você fica até meio sentido, né? Como é que... Eu fico sentido. Mas, por outro lado, eu entendo a conta do cara. Ele fez essa conta. Tá certo, entendeu? O que, por exemplo, que é uma conta que eu já fiz. Uma vez eu fui chamado por uma grande loja de eletrodomésticos e coisas para casa, uma loja muito famosa, muito conhecida. E falar não, né? Que o seu dono é um destaque, um bolsonarista famoso e aguerrido. E eu pensei, cara, eu vou falar não, mas por quanto que eu aceitaria? Aí eu fiz uma conta, por quanto que eu aceitaria? 60 milhões. Você fica 60 milhões ou 10 milhões de dólares. Por quê? Porque eu teria que parar por muitos anos. Eu teria que sumir, eu teria que pegar essa grana. E aí acaba aqui YouTube, acaba essa putaria toda, eu vou viver daquilo ali.
Entendeu? Esse seria o preço. Não estou falando preço político, não, porque comprar politicamente não tem como, mas para fazer uma propaganda para uma loja que é ligada historicamente a isso. Porque imagina, o resto do meu público todo o meu público ia falar, se vendeu, e a minha resposta seria, não, me vendi sim. Caro, mas me vendi. Né? Porque eu precisaria de um dinheiro para mudar a minha vida, para eu nunca mais precisar trabalhar. Uhum. Aí eu acho que 60 milhões daria. Mas é uma coisa estranha, né, cara? Porque. Por bem menos que isso, o Rabelo se vendeu, tantos outros. Essa ideologia deles é tão boa, eles não precisam comprar, né? Mas eles compram. Eles compram muito com isso, cara. O PL, basta a gente dizer que o PL conseguiu algum destaque nacionalmente. Gente, eu sempre gosto de lembrar disso. O PL é o partido da zoeira, tá? Sim. Ele ficou sério depois que ele ganhou o presidente da República. Sério, entre aspas. O principal ativo político do PL era o Tiririca. O número 22 era do Tiririca. Entendeu? Então, ele acende assim, como essa coisa da zoeira, do voto de protesto, o voto de quem não sabe nada. Só que eles foram refinando a estratégia, né? Sim. Então, por exemplo, se a primeira estratégia era, gente, é tudo putaria mesmo, vota nesse daqui que a gente está declarando que é putaria. Exato. Agora eles refinaram para pauta moral. Porque o que está por trás disso tudo é a pauta econômica, que é o que importa de fato, eles passarem a boiada deles. Mas como é que eles vão explicar a pauta econômica deles, que é uma pauta de prejuízo, de extremo prejuízo para o pobre, para o brasileiro médio, para todos? Eles precisam se utilizar da pauta moral. Aí começa com aquela aberração que somos todos contra a pedofilia. Né? Que surge a primeira pergunta. Calma aí, tem alguém que é a favor? Se for alguém que é a favor, avisa que eu não quero conhecer. Entendeu? Pátria e família. Tem alguém que é contra a pátria e que é contra a família? Aí o que a gente vê são pessoas de famílias completamente desajustadas, gente que não respeita a esposa, que está em não sei quantos casamentos, gente que agride, e também pessoas que a pátria, não, que vai para os Estados Unidos, e aí vai falar mal do Brasil, vai fazer política contra o próprio país. Então é uma loucura muito grande. Mas é um discurso que a gente não pode negar que está bem feito, porque convence muita gente, segue convencendo muita gente até hoje, embora a gente comece a ver diferenças e mudanças no comportamento da população, Pedro, porque você deve ter acompanhado nos últimos dias que saiu o censo de que o crescimento das igrejas evangélicas foi o menor desde 1960. Desde 1960 foi o menor crescimento das igrejas evangélicas. Então elas têm uma estagnação porque pessoas não estão se identificando com o discurso que as igrejas evangélicas, de um modo geral, adotaram pró-bolsonarismo. Talvez tenha um espaço aí para a esquerda atuar, né? Talvez tenha um espaço aí para a esquerda atuar. Eu acho que, aliás, tem muito espaço para a esquerda atuar aí, principalmente diante do fato de que a igreja não são os seus líderes. As igrejas são as pessoas que frequentam. E as pessoas que frequentam essas igrejas são majoritariamente mulheres pretas, mães solo, periféricas, né? Então, a gente sabe como falar com essas pessoas. O problema é que eles têm um entrave muito grande, que são os pastores que são donos de rebanho, né? Mas quem não pensa como... Quem não tem cérebro de ovelha consegue pensar por si só, e a gente está rompendo essa barreira aí. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.